Olá, gente, tudo bem com vocês? Num dos últimos vídeos eu prometi falar sobre como transformar passivos em ativos. Estão lembrados disso? Então hoje eu vou falar sobre esse assunto. Muito bem. Para começar, eu vou contar assim, o que eu fiz e outras pessoas também estão fazendo em promover essa mudança na sua vida, na parte das coisas que você tem, né? Por exemplo, eu tenho uma casa de praia e vocês sabem, né? Casa de praia, chácaras, dizem que dão duas alegrias, né? A primeira quando você compra e depois quando você vende. Mas hoje eu vou falar sobre a terceira alegria que um imóvel desse tipo pode proporcionar para você, que é você disponibilizar para outras pessoas usarem. Só que quando você fala em emprestar sua casa, às vezes acontece daquele pânico inicial, né? Meu Deus, pessoas estranhas vão entrar na minha casa, vão dormir na minha cama, vão usar as coisas que estão lá, será que não vão detonar tudo? Será que não vão estragar a casa ou o carro, enfim, alguma coisa que você empresta para outras pessoas, né? Então, isso é natural, né? Isso acontece e é muito comum. Então, quando você vai fazer isso, acho que antes a gente precisa pensar no seguinte, quando você vai, por exemplo, no hotel, você não dorme numa cama que muitas outras pessoas também dormiram? Quando você vai no restaurante jantar fora, você não vai comer naquele prato, usar aqueles talheres que outras pessoas usaram? Então, qual é a diferença, né? Então, quando você pensa bem, não é tão diferente assim, né? Então, quando a gente decide fazer isso, precisamos seguir alguns passos para a gente poder realizar isso, né? Então, por exemplo, uma das minhas filhas sugeriu por que não coloca no Airbnb a nossa casa, né? Porque a casa antes só dava despesas, né? De piscineiro, jardineiro, condomínio, manutenção, IPTU, então dá muita despesa. E quando alguma coisa dá muitas despesas, não dá nem vontade de você investir, você vai investir em algo que vai te dar mais despesa, né? E quando a gente ia para a casa de praia, ao invés da gente usufruir, a gente ficava lá só dando manutenção. Então, aquele final de semana, aquele feriadão que deveria ser super prazeroso, a gente ficava lá mais trabalhando e a gente acabava se estressando, né? Aí, quando surgiu a ideia da gente colocar no Airbnb, a gente teve que mudar todo o mindset, ou seja, mudar a nossa maneira de pensar e começamos, então, nos encorajamos no frio, no começo dá um frio na barriga, mas a gente começou a fazer isso, né? E olha que interessante, pessoas começaram a usar a nossa casa e começaram a mandar mensagem de agradecimento, pessoas ficaram felizes e nós também ficamos felizes, fizemos novos amigos. De repente, aquela casa que estava toda meio abandonada, a gente começou a investir, melhorar, trocamos camas, fizemos algumas reforminhas e transformamos aquela casa. Só dava despesa para algo que começou a gerar receitas e com isso a gente começou a investir e melhorar a casa. Então, ao invés da casa se deteriorar, a gente começou então a investir e valorizar a casa, né? Então, isso nas empresas a gente chama de transformar um centro de custos num centro de resultados. Então, aquela casa que só dava despesa começou então a gerar receita, né? Eu vou contar também o caso da Dona Rosita. A Dona Rosita é uma senhora com mais de 70 anos, mora lá em Foz do Iguaçu e ela mora numa casa que tinha 2 quartos disponíveis e estava lá sem fazer nada, até que alguém, surgiu um anjo na vida dela e falou: Dona Rosita, por que a senhora não aluga? Foz do Iguaçu vem tanta gente visitar, às vezes hotel, as pessoas não querem ficar em hotel. E no começo ela sentiu aquele frio na barriga, mas meu Deus, eu moro sozinha, vai vir pessoas estranhas, eu vou ficar lá no quarto, eu vou oferecer a minha casa. Então surgem esse tipo de preocupações, né? Mas ela acabou fazendo um teste, né? A melhor coisa é testar, né?
E ela começou, então, disponibilizar a casa através do Airbnb. E olha só, começaram a chegar gente de vários lugares do Brasil, inclusive estrangeiros. Ela começou a fazer amizade com essas pessoas. E com o dinheirinho que foi entrando, ela foi reformando a casa, botou ar-condicionado, trocou móveis, enfim, e fez amigos em vários lugares do Brasil e até com estrangeiros, né? Então aquela casa que estava ali mais ou menos, de repente ela deu um up, deu uma melhorada, investiu e começou a receber pessoas, fez muitas amizades. Ela, que às vezes estava muito solitária, sozinha, não, agora não, está cheia de gente que chega lá e ela então, extremamente comunicativa, expansiva, acabou então, você mudou completamente a vida dela. Tanto é que ela virou super host e recebeu um reconhecimento do Airbnb e ganhou uma viagem para o exterior. Não é uma coisa bacana isso? Então, se você tem algum imóvel e você não está usando, né, não está vivificando, não está fazendo uma boa utilização, fica aqui então uma ideia. Por que eu não transformar aquele imóvel, aquela casa, ou até quartos, né? Até mesmo carro. Tem muita gente que não está usando tanto carro por causa da pandemia, o carro fica mais na garagem e já está alugando para alguém que está precisando, de repente alguém perdeu o emprego e precisa trabalhar e não tem carro, de repente pode usar o carro para trabalhar, por exemplo, com Airbnb, 99 Táxi, enfim, uma dessas plataformas, né? Então, o segredo aqui, gente, é pegar algo que não está sendo usado para dar despesa e pensar como é que eu consigo monetizar, como é que eu consigo fazer com que aquele bem, que na verdade só dá despesa, que é muito mais, está muito mais para um passivo do que para um ativo, e transformar aquilo em algo que seja útil para outras pessoas e ao mesmo tempo gerar uma renda para você, né? Então pense nisso, que tal você começar a experimentar fazer isso? Mas aqui vão 4 dicas importantes para você fazer isso, como transformar despesas em receitas ou em renda ou passivos em ativos. Então a primeira coisa tem que ter desapego. Se você ficar muito apegado, você não vai ter coragem para fazer isso. Então tem que desapegar das coisas materiais. Não estou dizendo para você desfazer, não. A gente não fica tão apegado, né? É meu carro, minha casa, meu quarto, minha cama, meus talheres. Não, desapega um pouco dessas coisas materiais. Segunda dica, confiar mais nas pessoas. A grande maioria das pessoas são pessoas boas, honestas, íntegras, né? A grande maioria, né? Porque as pessoas, na sua essência, são pessoas boas, né? Então, confia mais nas pessoas, né? Você vai se surpreender, tá? É óbvio que de vez em quando pode ter uma situação ou outra, mas é exceção, né? A grande maioria você vai encontrar gente muito boa, vai fazer novas amizades, tá? Terceira dica, você precisa ter esse sentimento genuíno. Eu quero ajudar outras pessoas, eu quero proporcionar alegria a outras pessoas, eu tenho aqui algo que pode ser útil para outras pessoas, né? Por que não compartilhar isso e transformar isso também numa receita? Então, ao mesmo tempo que você beneficia outras pessoas, você dá alegria a outras pessoas, você tem a recompensa de receber algo que vai levar você para a quarta dica, que é com essa receita, procure usar essa renda para você criar experiências legais com a tua família, com seus entes queridos, e você então utilizar isso não para comprar mais coisas apenas, né, mas principalmente para proporcionar uma experiência, né? Porque hoje em dia, gente, é experiência, isso que vale, não é comprar coisas, né? Vai jantar fora, vai viajar, faça coisas que proporcionam experiências inesquecíveis, né? Então, aproveite, vivifique algo que não está sendo usado, faça com que aquele bem seja útil para outras pessoas e, em contrapartida, você vai monetizar, vai receber e com esse dinheiro você vai, então, promover outras experiências. Nós, com a receita da Casa de Praia, a gente já viajou para a Tailândia, para Mianmar, para a Camboja, fomos para o Canadá, Estados Unidos,
Europa, enfim, já rodamos o mundo, porque transformamos aquele algo que só dava despesa em algo que dá renda, e essa renda proporcionando novas experiências. Isso faz com que a nossa vida fique muito mais legal, fique muito mais interessante, tá bom? Então fica aí a dica e eu desafio a você, então, experimentar fazer isso, experimente fazer e você vai ver como é que é bacana, tá bom? E depois você conta para nós, tá bom? Muito obrigado a vocês.